Vamos entrar aqui nas questões mais estruturais. Ó, eu vou tentar repassar bem rapidinho aqui as questões que eu já falei, né? A primeira delas é que o autor ele começa a construir a personagem mostrando coisas do caráter dela e da inteligência dela. Mas ele fala isso, ele não precisava falar. Porque se você ficar mostrando ao invés de ficar contando, você subestima menos a inteligência do seu leitor, certo? Só que se você estiver escrevendo para criança, pode ser que a melhor saída seja essa mesmo. Então, tudo bem, né? É um negócio assim, fica elas por elas, já que não tem como questionar muito nesse livro aqui. Não dá para acusar muito o autor, né? Lembrando o seguinte, ele não tinha muito recurso na época não, hein? Ele não tinha 70 mil livros de escrita criativa, gente. Ele escreveu isso antes dos contos do Tolkien. Salvo engano, alguém pode me dizer, mas eu acho que é. Deixa eu ver aqui o Hobbit. Quando é que o Hobbit foi escrito? Ah, desgraça. Não tem aqui a data. Caraca, bem depois. Bem depois. O Hobbit foi escrito nos anos 30. Isso aqui foi escrito em 1870? Quando que é? 1800 e... Eu não lembro mais. Isso aqui, gente, foi escrito muito tempo antes de todas essas coisas que a gente conhece escritas aí. Então a gente tem que passar um pano aí pro cara, né? Porque é difícil, né? O bagulho foi difícil. Ele não tinha ninguém pra instruir ele desse jeito, a não ser um cara que chamava George MacDonald, que escrevia coisas pra criança também, meio sem estrutura, assim, muito simbologicamente, porque ele queria transparecer ali a religião dele, né? Que é uma coisa que o C.S. Lewis faz, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, mas ele tá preocupado mais com a história do que com o símbolo, né? Por que você escreveu isso aí, hein? Agora eu fiquei perdido. O que é isso? Não sei. Mas tá. Cara, essa música tá rolando aqui. Ainda bem que ela não parou na minha cara ainda. Se ela parar aqui, vocês vão saber na hora. Mas essa é uma questão estrutural dele, né? Ele... É o jeito que ele constrói as coisas. Ele vai indicando coisas que ele vai trazer depois. Ele não precisa fazer isso. Hoje você não precisa fazer mais isso. Como eu falei, salvo se você for fazer livros para criança ou que você tenha um narrador e um narratário que justifiquem você fazer isso. Aqui é uma outra questão significativa para a estrutura do texto dele. O narrador, todo mundo sabe o que é, né? Mas às vezes a pessoa não percebe o seguinte, que o narrador, ele não é o autor, tá? Você, quando for escrever uma história, construa o seu narrador. Você não precisa construí-lo diegeticamente, ou seja, você não precisa falar assim, ó, eu sou fulano, estou escrevendo essa história por causa disso e disso. Você não precisa fazer isso. Mas lembre-se de pensar no seu narrador como um personagem. Isso muda tudo, né? Isso muda tudo na narração, tá? E outra coisa, pense sobre quem é o seu narratário. O que é narratário? Você tem do lado de cá o narrador, do lado de lá o leitor é o narratário. Mas o leitor só é o narratário à mesma medida em que o escritor é o narrador. Deu para entender? O narrador não é exatamente o escritor. O narrador é um construto feito para narrar a história, feito pelo escritor. E o narratário não é necessariamente o narrador, aliás, o leitor. Por quê? Vocês lembram dos contos que a gente fez em segunda pessoa no nosso segundo desafio? Quem está lendo não é a pessoa sobre quem você está escrevendo, pelo amor de Deus, né? Mas o leitor ele tem que ter essa sensação de que há um leitor ideal, não no sentido de como ler livros, né? Mas assim, existe um leitor que está casado com para quem está sendo escrito aquilo ali. Entendeu? Mesmo que você, mesmo que seja só o raciocínio em primeira pessoa. Então é como se fossem notas mentais do protagonista. Mas isso também tem a ver com quem é o narratário. E é estranho aqui no livro, eu não gosto muito do narrador e do narratário, porque você tem aquela sensação meio Machado de Assis. Eu falei isso pro Bruno, né? Tipo, caro leitor, estou aqui, não sei o que lá. Caramba, eu não gosto disso aí. Isso é um negócio que eu detesto em Machado de Assis. Você não precisa detestar, você pode gostar disso, mas não faça isso. Hoje não cola mais não. A não ser que você tenha uma boa estratégia para fazer isso ou uma boa justificativa para fazer, tá? É muito chato isso. Construa direito o seu narrador e pense sobre o seu narratário. Você não precisa construir o narratário necessariamente, mas pense sobre ele.
Uma outra questão estrutural é que ele constrói toda a história dele. Vocês percebem assim, ó. Deixa eu falar sobre isso aqui de um jeito bem específico, de repente dá até um corte. Olha só. O livro Alice no País das Maravilhas é construído de uma forma tal que você percebe nitidamente que ele não está preocupado exatamente com o plot da história. Ou seja, o que é o plot da história? Quando você vai fazer uma sinopse, ó, essa história é sobre uma moça que, por causa disso, vai atrás de tal coisa, encontra esse tipo de obstáculo e consegue ou não alcançar o que ela queria. Isso aqui é um resumo de uma história, de praticamente qualquer história, tá? Isso aqui serve até como dica de desbloqueio criativo. Sempre que você for escrever, pense em sobre quem é a sua história, o que acontece com ele para que ele faça outra coisa e o que é que vai impedi-lo, o que é que vai atrapalhá-lo de conseguir o que ele quer. Ou seja, o conflito da trama. Quase todas as histórias do universo você pode descrever dessa maneira. Talvez se encontre outras que não, tá? Mas uma história é isso. É algo acontecendo com alguém, atrapalhando alguém de chegar onde ela quer. É alguém agindo e sendo atrapalhado, né? Bom, a história de Alice no País das Maravilhas não se desenrola tentando desenvolver o plot. Ela tem um plot, é uma menina que, distraída ali, vai atrás, ou entediada, né? Vai atrás de um coelho, entra num mundo fantástico e muita coisa maluca acontece e ela tá tentando sair de lá, tá tentando ver como é que as coisas podem voltar ao normal. Ou não necessariamente, né? Mas ela fala isso no finalzinho. Só que assim, você vê, cada um desses itens que eu falei antes, narrando a história, não são sobre o plot. Eles são sobre a construção desse universo maluco. É tudo world building que ele vai fazendo. Vocês percebem? A história não rola em torno do plot. Ele constrói esse universo cena após cena. Isso aqui você pode fazer também. É uma questão estrutural. Como que ele faz? Ele faz como? Ele constrói a história dele assim. A Alice chega num lugar, se depara com um problema que não faz sentido, uma coisa maluca acontece. Ela conhece algum personagem novo e esse personagem começa a contar uma história pra ela. É tudo coisa maluca de novo, porque tem que casar com essa história fantástica aí que ele tá contando, ou nonsense, né, que ele tá contando. Ela sai de lá, às vezes corrida, às vezes entediada, às vezes, sei lá, por causa de alguma coisa que tira ela dali. Ela encontra outro personagem que explica mais coisas daquele universo, conta uma história, canta uma música, e cada vez ela aprende um pouquinho mais sobre esse universo. E mais coisas que estão acontecendo, ou que podem acontecer. Né? Por exemplo, o domínio da rainha do rei ali e tal, né? Não tem grandes eventos que acontecem. A história inteira vai acontecendo cena por cena. Assim, ó, presta atenção aqui, ó. É como se tivesse uma criança. Veja aqui, gente, aquela dica que eu dei antes, né? De você fazer perguntas de criança para sua própria história. Veja como ela ganha um peso muito diferente aqui, ó. Porque na história que ele tá contando, é realmente ele fazendo uma história de improviso para uma criança na vida real. Essa história foi escrita assim. Certo? Pelo menos é a história que a gente sabe desse livro aí. Então ele está contando uma história maluca para uma criança e é tão maluca quanto uma criança gostaria de ouvir. Só que é como se o tempo inteiro, quando ele termina de contar uma pequena cena, um pequeno arco, um micro arco em 3 atos, que são esses 3 atos? Começa a cena de um ponto de partida, levando o protagonista a resolver o problema, ele resolve e se encontra num novo status. Você teve os 3 atos aí. Já falava bastante sobre isso no canal mais pra frente, tá? Não aqui. E cada vez que ele tem esse ciclo, é como se a criança que tá ali perto dele falasse assim, e agora? O que aconteceu? E aí ele tem que de improviso pensar. Daí ela encontra um tamanduá. Não tem tamanduá na história, eu tô só improvisando aqui também. E o que o tamanduá faz? O tamanduá, ele tá contando as estrelas. Por que ele tá contando as estrelas? Você vê que ele tá escrevendo essa história quase como o leirão. E aí ele pensa e fala, o tamanduá, ele era azul. E ele contava as estrelas porque um dia não sei o que lá, não sei o que lá. Ele conta uma história e consegue
encaixar essas coisas. E a criança, e agora? E aí ele fala a próxima cena. E a única conexão com a cena é a Alice. Ela sai de um lugar para o outro, encontra mais um mini obstáculo, né? Então ele coloca de novo essa estrutura de 3 atos. Ela chega num ponto, precisa resolver um problema e está agora em um novo status. E toda hora ele vai fazendo assim para construir, como se uma criança estivesse perguntando: e agora? E agora? E agora? O que aconteceu? Aí ele fala um bagulho louco. E aí o que aconteceu? Aí ele fala um bagulho louco. A história inteira é completamente nonsense. Parece muito que ele tá seguindo esse padrão. Inclusive parece mesmo ser assim que ele fez na vida real. E aí eu separei umas outras coisas aqui para falar da escrita dele, porque a gente já fez um desafio, eu tô mudando de assunto aqui, né? Aquele terceiro desafio que o Panda lançou sobre um conto sem adjetivos e sem advérbios, exceto os advérbios de negação, porque é muito difícil você fazer um conto sem usar a palavra não ou a palavra nunca. É muito difícil fazer isso, né? Ou tampouco, né? Então, escrevendo contos, por que isso? A gente teve uma discussão já, vou falar bem rapidinho. A gente vai falar mais sobre isso do jeito técnico, esmiuçado, do jeito mais didático, mais pra frente no canal também, tá? Mas aí a questão é a seguinte: quando você simplesmente vai adjetivando o personagem, por exemplo, o personagem entra em cena, você fala, ele era bonito, cabelos longos, cabelos ruivos, cabelo estava amarrado, sei lá, vestia uma roupa preta, tinha 1,75 m de altura, sei lá, sabe? Se você fica escrevendo, você faz uma lista como se fosse um personagem de RPG, depois você começa a falar assim, ele era inteligente, bonito, charmoso, eloquente e não sei o que lá. Cara, isso é um atalho, você tá trapaceando. Por que você não mostra isso pra gente? Mostre o seu personagem sendo essas coisas. Só que isso dificulta escrever. É muito mais fácil ficar usando esses atalhos. Ele disse tal coisa nervosamente. Que bosta, meu! Nervosamente? Por que você não coloca uma frase tão forte na boca dele que seja completamente absurdo o leitor imaginar outro tipo de tom? Por exemplo, saia já daqui, seu desgraçado. Disse nervosamente, gritando. Você não precisa falar isso, meu amigo. Se o cara falou, saia daqui agora, seu desgraçado, ele falou, ele tá exclamando um bagulho que você não precisa escrever mais nada, você já descreveu o suficiente. E qual que é o ponto aqui? Eu não fui investigar esse texto em inglês. O Lisboa podia fazer isso pra gente. Pra quem não sabe, o Lisboa dá aulas de inglês. Se você tá querendo aulas de inglês, passa com o Lisboa. Não sei se o Lisboa dá aula pela internet aí também, né? Mas eu imagino que não seja difícil. Aqui tem um exemplo, ó, a Gabi mostrou aqui, ó. Ele disse rosnando. Cara, é muito chato isso. Enfim, ele faz isso toda hora. Eu não sei como é que está no inglês, mas eu duvido muito que não seja exatamente esse problema. Por quê? Porque no corte que a gente fez falando dos contos sem adjetivo e sem advérbio, eu comentei que essas dicas de escrita, na verdade a primeira dica, se eu não me engano, desse tipo aí, eu não sei se é a primeira historicamente que eu não vou lembrar, mas a mais importante delas vem do Stephen King, tá? Ele tem um livro que ele vai falar sobre escrita, ele vai dar várias dicas de escrita a partir da experiência dele. Olha Lisboa aí, ó. Quem quer aula de inglês, ó, só aulas online, tá? Já chamem aí. Não, gente, entre lá no nosso grupo do Universo Ampares no Telegram, procure lá o Panda. Que gafe, hein, cara? Toda vez eu misturo, chamo o Panda de Lisboa, Lisboa de Panda, que desgraça. Procure o Lisboa, procure lá, ele toda hora tá falando lá. Procure lá e chame ele no privado, tenha aulas com ele. Já que é isso que ele faz, mesmo com aula online, cara, você facilitou muito aí, meu. Você podia até conferir, né, para uma outra hora aí, a gente fazer uma live específica. Não, acho que um videozinho específico, gravar um videozinho específico, até você mesmo podia fazer essa análise, com base na dica de escrita do Stephen King. Por que eu ia falar? É porque o Stephen King escreve em inglês
e ele vai dar essa dica do ponto de vista de quem escreve inglês, né, de um nativo. Parece que é mais irritante, e mesmo eu que não sou nativo, não falo tão bem inglês, não tenho tanta familiaridade, não fico lendo coisas em inglês pra caramba e tal, até eu percebo que por causa da estrutura do inglês, esse monte de adjetivos, né, pra quem sabe um pouquinho de inglês, sabe como é que funciona. Como é que você fala assim, ó, fulano, o padeiro gordo e desengonçado me diz tal coisa. Como é que fica essa frase em inglês? Lembra? As coisas ficam na frente, os adjetivos ficam na frente. Cara, é muito estranho você ficar vendo um monte de adjetivo para depois descobrir o que é que tá acontecendo. Em japonês deve acontecer uma parada parecida também. Eu fiz algumas aulas de japonês só para ver como é que era, né? Na época eu estava estudando muito linguística. E a estrutura do japonês ela é bagunçada assim também. Então talvez aconteça do mesmo jeito. Apesar de que no japonês você não tem uma classe, sabia disso? No japonês não existe uma classe de palavras adjetivas. As palavras podem se tornar adjetivas dependendo do jeito que você usa elas na frase. Acho que é dependendo até do lugar que você põe. Enfim. Então em japonês, cara, essa dica não vai fazer o menor sentido. Preciso de alguém que fale em japonês para trazer para live. Se você conhece alguém que fale japonês, bem, me indique essa pessoa, mostre o vídeo para ela, pra gente fazer um corte aqui sobre esse tipo de dica, essa dica de escrita específica, tá? Agora me ocorreu que talvez essa dica não faça o menor sentido em japonês. Mas vamos lá. Eu queria muito ver esse texto aqui em inglês, porque eu esperei que o Panda ia fazer isso, né? Ele estava lendo em inglês, e depois de repente ele fosse poder falar aqui. A gente já fez isso da outra vez lendo o Vitor Hugo. Ele mostrou que realmente o Vitor Hugo ele usa muito advérbio, apesar de ele conseguir usar alguns advérbios que não são esses advérbios de modo que a gente simplesmente pega uma palavra e transforma ela em um advérbio. Por exemplo, indigno, aí você transforma em indignamente. Cautela, se transforma em cautelosamente. Sei lá, nervoso, nervosamente, né? Esse tipo de advérbio que são os piores de você ficar lendo no texto. Para falar, a gente não consegue fugir disso. Olha aí, ó. Cara, você pode mostrar esse vídeo pro Tiburcio, essa parte aqui? Uma outra pessoa talvez chamando ele e mostrando isso aqui, talvez seja mais interessante para ele. Aliás, mais convincente para ele. Mostra pra ele lá. Eu ficaria muito satisfeito se o Tiburcio pudesse colaborar com isso aqui pra gente aqui, cara. Então a questão é, o autor, né, o Larry... Não é o nome do cara, né, meu? Eu achei esqueci o nome dele, pô. Alice... Qual é o nome do autor? Lewis Carroll. Caraca, eu ia falar o nome errado, cara. Então, é exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso. Então, por isso que essa dica provavelmente vem de um cara que escreve em inglês, né? Que é o Stephen King. Mas no português também isso é muito chato, gente. Quem leu, ó, se você ler uma página, leia uma página do livro. Abra o livro em qualquer parte e leia uma página do livro. Você vai encontrar esses advérbios lá. Desse tipo aqui, tá? Que eu separei algumas coisas aqui, ó. Ele fala assim, ó. Gente, olha como a sonoridade em inglês, em português fica horrível. Ele fala assim, ó. Era o coelho branco, voltando vou falar de novo. Era o coelho branco, voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás. Caraca, velho! Escreve de outro jeito, meu amigo. Muito ruim, cara. Era o coelho branco, voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás. Ele só faltou ele falar assim, ó. Tranquila, se estiver nervosamente, vamos lá. Era o coelho branco, voltando vagarosamente, olhando ansiosamente para trás, ansiosamente. Que tal? Ele não ia nem perceber a diferença. Mas é um lixo, que porcaria de frase, cara. E o pior é que se você simplesmente arrancar esses advérbios, quase sempre dá na mesma. Se ele colocasse assim, ó, não ia fazer falta. E era o coelho branco, voltando, olhando para trás. Cara, você já viu, se o coelho tá voltando e ele tá olhando para trás, parece que ele tá ansioso. Ele tá prestando atenção em outra coisa. Você não precisa ficar narrando todas as sensações do coelho. Se for tão importante assim, que você tirando o advérbio, você não consiga saber que é isso que está acontecendo, né? Por exemplo, será que eu não vou conseguir saber? Se eu tirar o vagarosamente, eu não vou conseguir saber? Tudo bem, nesse caso até podia ser. Então descreva ele andando de um jeito que o leitor, na hora, entenda isso. Essa ansiedade do coelho, você pode descrever isso de outro jeito.
Mas você sempre consegue escapar desse monte de advérbios que são uma trapaça, você tá jogando do jeito mais fácil ali, então poluindo o seu texto do jeito horroroso, né? Por exemplo, tem uma hora que ele fala assim, ó, olha como fica redundante. Riram audivelmente. Gente, como é que você faz para rir de um jeito não audível? Não é um sorriso, tá? É um riso. Você está rindo, mas é inaudível. Como que você ri inaudivelmente? Dá para fazer isso? Tá. Mas só que o riso, via de regra, é audível, caramba. Via de regra é audível. Você não precisa contar. Ele riu e saiu o barulho do riso dele. Você não precisa falar, caramba. Riu com a boca. Não, pô. Quando é óbvio, quando é o normal, quando é o padrão, você não precisa descrever mais, cara. Você precisava descrever se fosse um riso inaudível. Você entende? E ele faz isso toda hora no livro. É um negócio cansativo. Tem um outro texto que é assim, ó. Se você não consegue se comportar civilizadamente, então não sei o que lá. Caramba, mano. Se comportar já é civilizadamente. Porque quando você fala assim, se comporte, você já está pressupondo um tipo de comportamento padrão social. Sabe? Se existe outro tipo de comportamento? Claro que existe, mas quando é esse, aí você fala. Quando é o comportamento normal, você não precisa falar, meu. Se você não consegue se comportar, então saia daqui. Você já não consegue entender? Eu preciso falar, se comportar tal qual a civilização ocidental dos anos tal até os anos tal. Não precisa falar, meu amigo, pelo amor de Deus. Mas, gente, enfim, questione sempre quando você colocar um advérbio. Terminou de escrever? Busque assim, ó. Busque lá no Word. Mente. Veja tudo que termina com mente, se precisar mesmo estar ali. E mesmo que precise, coloque de outro jeito, tá? Tem uma outra parte que ele fala assim, ó. Isso aqui é horrível. Ele fala assim, ó. Será que não sei o que lá? Aí a resposta é assim, ó. Certamente. Continuou o leirão indignadamente. Gente, olha a sonoridade disso. Certamente. Continuou o leirão indignadamente. Caraca, velho. Em inglês fica menor a palavra, né? Então a sonoridade não é tão chata quanto em português, mas caraca, é chato demais. Tá, encerramos aqui essa parte.